Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã abençoada de terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida, o teu coração, sabendo que Deus ele tem sempre uma palavra de vitória para mim e para você, tá certo? Então, eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida e eu quero convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo do 8 ao verso de número 21. Você pode participar aí com os comentários, você pode compartilhar a nossa live para que outras vidas também venham ser abençoadas. Quero louvar a Deus pela tua vida, pelo teu coração, por ter escolhido todas as manhãs para estar conosco, recebendo uma palavra de Deus ao teu coração. Está aqui o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, né? Estamos aqui para abençoar a tua vida, o teu coração e dizer que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que elas são as causas de não sermos consumidos e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quero trazer para você uma reflexão hoje desse texto e eu queria convidar você a estar lendo conosco a partir do verso 8, que fala da vida de Agar no deserto, né? Então eu quero nesse momento convidar você para ler conosco, né? Compartilhe, abra sua Bíblia. Deus tem uma palavra de esperança para você nesta manhã de terça-feira. Diz o texto da palavra do Senhor: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo-ás nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos ter uma palavra de oração agora. Deus de eterna bondade, misericórdia e poder,
Tua palavra é aquela que nos ensina, nos ajuda, nos abençoa. Tua palavra é aquela que nos fortalece. A tua palavra é aquela que nos dá ânimo. A palavra é a que nos dá esperança. E nós te pedimos nessa manhã que traga uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperançados. Traga uma palavra de fé para aqueles que estão, ó Deus, à beira do ceticismo. Traga uma palavra, Senhor, da glória, de paz para aqueles que estão vivendo a intranquilidade da ansiedade, que tem perdido o sono. Traz uma palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, usa-me pelo poder do Teu Espírito Santo, porque sem Ti, Senhor, nada eu posso fazer. Amém. Então, queridos, queremos falar hoje, nesta manhã, sobre o tema Vendo Além das Dificuldades. Quando a gente observa a vida do homem, a gente percebe como ela é instável. Quando a gente começa a pensar na vida de algumas pessoas que tinham uma vida boa, de repente alguma coisa acontece e desestrutura toda a sua família, a sua casa. E é daí que a gente percebe, queridos, que a vida é instável, né? Que aqueles que muitas vezes está muito bem, seguro de si, por tudo que tem alcançado na vida, de uma hora para outra as coisas podem realmente mudar. O vento pode soprar contrário e tirar toda a paz, trazendo insegurança e trazendo também medo para a vida das pessoas. A gente hoje, se pensarmos um ano atrás, nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo a situação que estamos vivendo. Há um ano atrás, pessoas podiam estar muito bem, seus negócios fluindo bem, sua empresa, sua família, igrejas, mas hoje a situação é outra. O vento soprou realmente contrário. A gente vê isso também na vida de alguns personagens bíblicos, né? E uma delas um desses personagens nós queremos colocar aqui como texto base para nossa reflexão, é Agar. Olha como era a vida de Agar. Agar, ela era uma escrava que servia a Sara, esposa de Abraão. E como escrava, ela era comum a todos os outros que Abraão tinha, todos os outros escravos. Mas de repente a coisa mudou, porque Sara, na sua precipitação, não esperando a promessa de Deus, porque os tempos iam passando e ela estava envelhecendo, Deus tinha dito a Abraão que lhe daria um herdeiro, mas Sara, ela tinha uma instabilidade na sua fé, e ela se apressa, e ela toma a sua escrava e entrega a Abraão para que Abraão então gerasse filho da escrava, porque o escravo era como uma propriedade, era como um bem, como aquele criador de animais. Se é escravo e os filhos são gerados ali dentro, então são escravos também pertencentes àquele senhor, né? E de repente a vida de Agar muda, porque ela é a escolhida entre todas as escravas para ser aquela que ia gerar um filho do seu senhor. Isso daria a Agar uma posição social melhor do que as outras escravas. E a Bíblia diz que Agar vivia muito bem em relação a isso. Claro que teve alguns atropelos, algumas dificuldades que ela passou, porque por mudar de status social, ela passou a pensar que ela era realmente a senhora do lar, enquanto ela continuava sendo escrava. Mas essa situação foi resolvida, porque ela se humilhou e voltou para a casa da sua senhora, né? Um outro episódio anterior, você vai ver isso, né? E aí as coisas estavam bem. De repente, numa festa
de comemoração do desmame ali de Isaac, né? Os dois meninos brigam, os dois irmãos brigam e a vida de Agar muda de uma forma significativa. O vento sopra contrário e tira então a paz da vida de Agar, queridos, né? Então a Bíblia aqui mostra que a segurança que Agar tinha, com respaldo àquela posição social por ter tido um filho do seu Senhor, então agora ela passa realmente a mudar e Agar se encontra numa situação muito difícil, porque ela e o seu filho é expulsa ali do seio da família e sem nada, podemos dizer assim, apenas com um odre de água, um pouquinho de comida. Alguém disse que Abraão fez isso para que Agar não fosse muito distante, porque Abraão era muito apegado também ao seu filho Ismael. Ele fez isso por orientação de Deus e não apenas por determinação de Sara, como nós vemos aqui no texto. Mas o fato é que um dia o vento sopra contrário na vida de Agar e a briga desses dois meninos passa a gerar uma crise familiar, resultando a expulsão dela e do filho, bastardos ali do seio da família. E ali criou-se uma grande dificuldade na vida daquela mulher e também na vida daquele menino. Eles são dispensados e a sua pensão alimentícia era aquela que dava para poucos dias, pão e água, né? E a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. O vento soprou contrário. Eu não sei como está a sua vida hoje. O fato é que a gente sabe que a nossa vida é instável, né? Talvez você se identifique com a situação de Agar, que antes você tinha uma situação confortável, mas de repente o vento soprou contrário e uma grande dificuldade abateu sobre a sua vida. E a pergunta é: o que é que se faz quando uma grande dificuldade se abate na nossa vida? Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja uma crise familiar provocada por infidelidade, né? Seja uma contenda na família, né? O que fazer, né? A pergunta geralmente que se faz é: e agora o que será de mim, né? O que será de nós? Você já viveu situação assim, a ponto de fazer essa pergunta? Albert Einstein, o físico muito conhecido, que é autor da teoria da relatividade, ele diz que dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força, porque no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Eu acredito que Deus, ele permite a adversidade nas nossas vidas, porque ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa ver os obstáculos como fonte de oportunidade, para que a gente possa ver as oportunidades que a crise nos oferece, né? Tem muita gente que cresce na crise, enquanto alguns sucumbem, se abatem, mas tem outros que realmente vê oportunidade e cresce. Cresce em todas as formas, cresce como pessoa, cresce financeiramente, cresce como família, cresce em várias áreas, porque não deixa o problema tomar conta da sua mente, paralisando ou trazendo medo e paralisando a sua vida, né? Tem muita gente crescendo. Então, oportunidades que a adversidade ofereceu a Agar, nós vamos ver aqui, queridos, né? Como nós falamos, há uma pergunta: o que fazer? Nós vamos ver que Agar, ela passa a ver oportunidades, mas ela não passa a ver oportunidade por si mesma. A Bíblia diz que ela se afasta.
até o ponto daquela ração acabar. E quando aquela ração acabar, ela dá o último gole de água ao menino, ela se afasta. E o texto, os estudos mostram que aquele menino deveria ter entre 15 e 18 anos, talvez, né? Era uma adolescente, né? E a Bíblia diz que Agar, ela se afasta para não ver o seu filho morrer, porque não tinha mais nada e ela estava no deserto, não tinha mais água e nem tinha mais pão para comer. Ela estava no deserto. E a Bíblia diz que ali ela chora. O versículo aqui, que nós encontramos aqui o choro de Agar, no versículo então 15 até o versículo 17, diz: tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estava. O que é que nós podemos pensar aqui, queridos? Primeiro, a atitude realmente de Agar, uma atitude desesperada, mas uma atitude de mãe que não conseguia ver o filho morrer nos seus próprios braços por falta de alimentação. Que nós podemos pensar também desse menino que foi colocado no arbusto e que foi abandonado ali pela sua mãe, não no fato de haver deixado, mas o fato dela não conseguir estar ali com ele, né? E a Bíblia diz que ela chora muito. A Bíblia não fala que o menino chora. O que nós devemos pensar é que aquele menino, ele não chorava, mas ele buscava a Deus em oração, porque ele era filho de Abraão. E ele tinha conhecimento do Deus de Abraão. E ele via o seu pai orar, buscar ao Senhor. Olha que Deus observa o choro de Agar, mas o anjo diz que Deus ouviu a voz do menino. Significa, queridos, que as adversidades nos oferecem a oportunidade de chamar a atenção de Deus para a nossa situação. Deus não está alheio, mas Ele quer ouvir a nossa oração. A atitude de Agar foi chorar porque ela não tinha força para orar. Talvez porque ela também não tinha o Deus de Abraão como seu Deus, porque a Bíblia diz que ela era egípcia e os egípcios adoravam vários deuses, que não era o Deus de Abraão, ok? Mas Isaac era filho de Abraão e a Isaac sabia da vida que o seu pai tinha com Deus. E esse Deus que o seu pai servia é o Deus que ouve a oração. Então, eu quero dizer, queridos, que a adversidade nos oferece a oportunidade de chamar a atenção de Deus para nós. Feito Zaqueu. Zaqueu subiu ao sicômoro para ver a Jesus. E o fato de Zaqueu ter subido para ver Jesus chama a atenção de Jesus para si. Um homem que era desprezado pela sua comunidade, pela sociedade, pelo emprego que ele tinha, né? Então, ele era discriminado. Havia um preconceito com os publicanos naquela época. Mas Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus ao subir numa árvore. Você também pode chamar a atenção de Deus para a sua situação nesse momento de crise. Faça como esse menino, né? Clame ao Senhor, porque Deus ouve a voz daqueles que clamam a Ele. É o momento de estar orando, é o momento de estar buscando ao Senhor em oração, porque esse Deus que é invisível, Ele é real. Esse Deus que tem o seu trono nos céus,
na glória, ele também olha para aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, que se humilham na sua presença, que apresenta a sua situação e diz: Senhor, de mim mesmo não há força, eu não tenho condição, não sei para onde ir, estou no deserto, não tenho alimento, não tenho água, mas eu tenho a minha fé em Ti, Tu és a fonte de todas as coisas, e por isso que eu oro. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei conhecer ao Senhor vosso Deus as vossas necessidades. Ele está falando de oração. Então, a primeira coisa, chame a atenção de Deus por meio da oração em tempos de adversidade e de crise. Sabe por quê? Porque Ele vai nos fazer ver além das dificuldades, né? Ver além das dificuldades significa ver como Deus vê. Ver além das dificuldades significa crer que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ver além das dificuldades é acreditar que esse Deus chama à existência as coisas que não existem. Louvado seja o nome do Senhor. Então chame a atenção de Deus em oração. Alguém já disse que Deus não ouve reclamação, Deus ouve oração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, a oportunidade que Agar teve, queridos, foi de receber a orientação divina na situação difícil que ela estava passando. Pela resposta da oração do seu filho, o anjo do Senhor veio até Agar e perguntou: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. O que tens, Agar? Tem situações que há pessoas que não têm força de orar, que precisa da intercessão de outros. Esse é o caso de Agar. Então, a Bíblia mostra que aquele menino possivelmente orou ao Senhor porque Agar não tinha força para orar. Ah, queridos, nos momentos de adversidade, quando só o choro, né, faz parte da nossa vida, nós precisamos de intercessores. Conversando com a irmã, que o seu esposo está com Covid, numa situação bem complicada, né? O Antônio, da nossa igreja, e eu conversando com ela, ela disse: pastor, eu não tenho força nem para orar, eu não consigo. Hoje eu me ajoelhei pouquinho na presença do Senhor, de tão ansiosa e preocupada que eu me encontro. E eu disse para ela: ore em espírito, porque o nosso Deus ouve a nossa oração. E eu disse para ela: a igreja está orando por vocês. Então Agar estava nesta situação. Isso mostra a importância da igreja na nossa vida, queridos. Nós já sabemos do poder da oração, isso também já foi provado de forma científica. Foi feita uma pesquisa num hospital onde 100 pessoas enfermas foram separadas, 50 receberam oração e 50 ficaram sem receber oração. E dessas 50 que receberam a oração, a maioria delas, um percentual muito alto, receberam altas, receberam cura. E dos 50 que não receberam oração, a maioria delas chegaram realmente a complicações graves e algumas a óbitos. Então a oração, queridos, ela é poderosa, porque o poder por trás da oração é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos crer nisso. O Deus que ouve, o Deus que orienta, o Deus que guia na adversidade. Olha o que Deus então fala para Agar. O anjo do Senhor, aqui a expressão teológica é uma teofania. O próprio Cristo, naquele momento, ele está ali no Antigo Testamento. Quando fala o anjo do Senhor, com as iniciais maiúsculas, está se referindo ao Cristo, ao Senhor Jesus no Antigo Testamento, porque ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor.
ergue-te, versículo de número 18, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então o Senhor ali vem até Agar e manda: levante, pare de chorar, pegue o menino, dê direção a ele ainda é criança, ele ainda é um adolescente, né? Porque eu farei dele uma grande nação. Então a primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que na adversidade existe o tempo do choro, mas existe o tempo de enxugar as lágrimas e de tomar uma posição. Agora não é uma posição qualquer, mas é uma posição sobre a direção de Deus, porque Deus é aquele que nos guia e Ele vai nos guiar na verdade, vai nos guiar na sua vontade, vai nos fazer lembrar das suas promessas na nossa vida. Há um salmista que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor, não morrerei, mas viverei. E há um cântico muito bonito que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os seus sonhos e planos que Ele mesmo falou para mim. Então Deus fala, Deus se comunica. Nós não vamos morrer antes que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida como servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós vemos, queridos, é que o Senhor disse: ergue-te, levanta e pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus já tinha falado isso a Abraão. Certamente Abraão, nos seus diálogos, falava isso para a sua família. E Ismael, apesar do deslize, do desvio da fé de Sara em relação à promessa, Deus ele ali faz ainda uma promessa de abençoar os descendentes de Abraão, e Ismael era um deles. Então o Senhor aqui mostra e dá orientação a Agar no versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele encheu de água o odre, o odre, e deu de beber ao rapaz, indo a ele. Olha aqui, querido, Agar, ela vai e começa a ver o poço. É interessante que diante das aflições, do choro, nós não conseguimos ver aquilo que está perto de nós, que é a solução para o nosso problema. Às vezes está bem aí, mas o fato do choro e muitas vezes da reclamação, os nossos olhos se fecham e a gente não consegue ver que a solução está bem mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Então aqui a Bíblia mostra que Deus abre os olhos de Agar. E só o poço aí, Agar. Agar estava perto da joia do Oriente e ela não sabia, porque água era um valor extremamente grande no deserto. Aí o que aconteceu? Pegou o menino, ensinou o menino a ser flecheiro. Aquele poço agora era o poço de Agar, era o poço de Ismael. As caravanas do deserto que passavam por ali tinham que comprar água lá. Então aquele menino se tornou próspero, né? Aquela mulher que estava fadada à morte e à destruição por não observar e nem ver solução para a sua dificuldade, agora depois de uma oração feita pelo seu filho, Deus lhe aparece e lhe mostra realmente ali a solução, né? Então, queridos, no deserto Deus está lá, no deserto a provisão, e essa provisão está porque Deus é a fonte. A provisão está onde Deus está, e a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Deus está aí na tua vida, Deus está aí nesse momento. Há uma provisão para você, há uma solução. Veja além, olhe para Ele, pare de reclamar e passe a orar, porque quando nós oramos, Deus nos ouve. Deus ouviu a voz do rapaz, Deus vai ouvir tua voz, meu irmão. Deus vai ouvir tua voz, minha irmã.
Ore, pare de reclamar porque a situação está difícil, porque o coronavírus fez isso, fez aquilo. Ore, ore porque Deus está no controle de todas as coisas. Pare de chorar, de se lamentar, pare de ter medo, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme, permanece para sempre, independente dos vendavais, das tempestades, independente de quando o vento sopra ao contrário, porque mesmo os ventos soprando ao contrário, nos levando a uma situação de crise, Deus está conosco, e esta é a certeza da nossa vitória. Abra os olhos, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver oportunidade em vez da adversidade, oportunidade na crise. A Bíblia diz que a adversidade ofereceu a Agar e a Ismael oportunidades. A oportunidade, primeiro, de chamar a atenção de Deus pela oração, como fez o rapaz. A oportunidade de receber orientação de Deus em resposta à oração, como Agar recebeu. De dar ânimo, de dar força, de dizer levante-se. A oportunidade de receber a visão de Deus para a sua provisão no deserto. Versículo 19 diz: e abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber o menino. Deus vai mostrar a fonte. Você vai ser o meio pelo qual vai abençoar a tua casa. Não fique esperando nos outros. Não fique esperando nas pessoas. Não fique paralisada ou paralisado. Não. Abra os olhos. Senhor, abre os meus olhos. Me mostre o que é que eu tenho que fazer. Irmãos, tem tanta gente ganhando nesse tempo de crise mais do que estava ganhando antes da crise. Pessoas que conseguiram encontrar meios de trabalhar em casa e de entregar através de deliveries. E aí está aí prosperando mais do que na crise. Será que Deus não pode fazer algo por você? Claro que pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que Ele precisa é abrir os seus olhos. E Ele só o fará quando você parar de reclamar e passar a orar. Então orareis a mim, e eu os ouvirei, virei e mudarei a sua sorte. Deus muda a sorte por meio da oração. Ore, queridos. Deus muda situações por meio da oração. Ele é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que livra da morte, é o Deus que faz prosperar. Isso me faz lembrar do Salmo 103, um salmo que eu gosto muito, quando o salmista, então, fala para si mesmo, e ele declara dentro desse salmo, quando ele ordena a sua alma a bendizer o Senhor. A bendizer quando? Em todo o tempo, até mesmo na crise. E mostrar o que é que o Senhor faz. Ele diz assim: olhe, bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz ao seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Eu amo esse salmo, porque fala do que Deus faz para nós. Porque nos faz lembrar de exaltar o nome do Senhor, né? Pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Então, Agar, queridos, ela foi aberta os seus olhos e ela passou a ver que a solução estava mais perto do que ela imaginava, do que ela podia ver, por causa das suas lágrimas e por causa realmente da sua dificuldade de crer. Se você tem dificuldade de crer, se relacione melhor com Deus, por meio da leitura da palavra, da oração, por meio da reflexão bíblica, porque é esse relacionamento de intimidade com Deus que vai nos dar confiança
em Deus em momentos realmente de crise, quando o vento soprar ao contrário. A oportunidade que a adversidade ofereceu a Agar e a Ismael. A oportunidade de treinar para enfrentar a vida. O deserto, alguém já disse, o deserto não é cemitério de crentes. Deserto é lugar de treinamento. É Deus nos treinando para que a gente possa realmente cuidar melhor daquilo que Ele tem para nós num futuro melhor, certo? Então, se você está no deserto, lembre-se, Deus está com você, treinando você. O texto, verso 20 e 21 diz: e era Deus com um menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que faz. Eita bênção, querido. Agar treinou o menino para a vida, para guardar aquele poço, né? A Bíblia diz: Deus era com o menino. Olha outro texto maravilhoso aqui. No deserto, irmãos, nós precisamos ter a certeza de que Deus é conosco. E essa certeza está no que a palavra diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco. Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E Ele age por meio de nós no deserto, queridos. Deus está conosco. Você precisa crer nisso, na pessoa de Jesus Cristo. Você não está sozinha. Não está sozinho. Então por que deixar o pânico tomar conta da sua vida? Se Deus está com você. Se aquele que pode todas as coisas, criou todas as coisas, está com você. Você precisa exercitar a sua fé nesse Deus. E esse exercício é pela palavra do Senhor. É por levar a sua mente a estar correspondendo com aquilo que crê o teu coração. Porque a Bíblia diz: aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então eu tenho que estar disciplinando a minha mente para pensar o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho, que Deus é, que eu posso alcançar nele. É isso que eu preciso fazer. Exercitar a minha mente, desconstruir aquilo que é negativo e construir com o positivo da palavra de Deus. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende coragem, eu venci o mundo. Em Cristo, Paulo diz, nós somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Se Deus nos ama, irmãos, Ele está conosco em todos os momentos, em qualquer situação, e é assim que nós devemos ver, além das dificuldades. Treinar, disciplinar a nossa mente pela palavra de Deus, exercitar por aquilo que é real e não pelo que não é real. Deus é real na sua vida. A Bíblia diz: e Deus era com o menino. Você só pode ter uma atitude assim se Deus for com você. E Deus só é com a pessoa que tem Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, que crê no que a palavra diz, que aceitou Ele como Senhor e Salvador e que anda em comunhão com Ele dia a dia. Aí esse sim lança fora o medo, se apropria da fé, da confiança no Senhor e caminha perguntando a Deus: Senhor, me mostre em nome de Jesus a oportunidade no meio dessa adversidade que eu não estou conseguindo ver. Eu estou vendo a reportagem todos os dias. Olha, pare de assistir essas reportagens que fica só falando 90 mil, 100 mil de mortos, não sei quantos mortos no Brasil, está aumentando a pandemia. Isso acaba com a nossa paz. Limite-se em ver o boletim só da sua cidade e comece a olhar para Jesus, porque aí a sua atitude vai mudar. Senão você vai viver uma vida de neuroses. Tem gente aí neurótica, irmão. Neurótica mesmo. Por causa do vírus. Então a gente precisa entender que se nós temos o Senhor,
Ele nos guarda. Pastor, mas tem crente pegando? Tem. Eu acabei de falar, tem um irmão que está aí, num estado muito grave. Mas Deus está no controle. A Bíblia diz que por amor a Ele somos entregues à morte todos os dias. O que o cristão precisa saber é que se ele vive, vive para a glória de Deus. Se ele morre, morre para a glória de Deus. Deus também é glorificado nisso. Eu só sei de uma coisa, eu só vou morrer no dia que Deus quiser. Pode ser do coronavírus, pode não ser, mas é no dia que Deus quiser. Assim também é com a sua vida. E o que Deus espera é que a gente possa ver oportunidade em meio à crise e viva para a glória dele, anunciando que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Tem muita gente precisando de salvação. O pior da vida não é a morte física, o pior da vida é morrer sem Cristo, é morrer sem salvação eterna, é morrer sem ter o nome escrito no livro da vida. Tem muita gente assim, queridos. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história de vida através do seu testemunho. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Mas antes, você precisa mostrar Jesus funcionando na sua vida. Nesse tempo de pandemia. Você está mais com medo do que pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador? Muda a sua cabeça, meu querido. Muda a sua cabeça, minha irmã. Jesus é maior. H treinou seu filho para enfrentar a vida. E era Deus com um menino. Ele cresceu e habitou no deserto. Deus não tirou ele do deserto. Deixou ele no deserto. E ele aprendeu a arte das flechas para proteger aquilo que era dele, que Deus tinha mostrado, que Deus tinha abençoado. Proteja sua casa, proteja sua família. Tome uma atitude. E aí serviu de testemunho. Porque todos sabiam que Ismael era filho de Abraão. Abimeleque, né? O príncipe dos exércitos dos cananeus naquela época, chegou a reconhecer e disse para Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Porque viu a bênção de Deus sobre a vida do seu filho. É assim, queridos, que Deus faz. Então, esse é o conselho e a palavra de esperança para ti nesta manhã de terça-feira. Seja um visionário. Não olha para a adversidade e fixe seus olhos nela. Não. Olha para o que ela lhe oferece como oportunidade de crescimento. Porque se você olhar assim, o deserto vai ser o lugar da tua prosperidade. Agora, se você olhar diferente, o deserto vai ser o lugar do teu sepultamento. Deus não quer isso para você. Então, o que se deve fazer? Faça como H. Tenha intercessores. Faça como Ismael, ora ao Senhor, seja intercessor. Receba a orientação de Deus, busque pela palavra e pela oração, fique atento à voz de Deus e diga: Senhor, abre os meus olhos. Veja a provisão de Deus que pode estar bem aí pertinho e você não está conseguindo ver. Exercite-se na fé. Treine para viver no deserto, né? Seja uma pessoa adaptável. No deserto você não vai ter o mesmo conforto que você estava tendo na casa ou antes do deserto, como a H e o seu filho tinha junto a Abraão. Não. A morada era o zimbro. Depois prosperou e com certeza se tornaram tendas. Mas antes era o zimbro. Adapte-se à realidade. Precisamos adaptar. Tem muita gente com dificuldade de se adaptar à nova realidade. Então é preciso se adaptar. Alguns estão se escondendo e outros estão se expondo demais. É preciso entender que é necessário um equilíbrio. Tomar todas as medidas necessárias, mas não se esconder. Encarar a vida. Porque para alcançar a prosperidade em tempos de crise, nós precisamos, além de ver, além da adversidade, a gente precisa trabalhar. A gente precisa se mover. Levanta-te, diz o Senhor. Pega o menino pela mão, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Faça alguma coisa. Tá bom?
Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter dado ânimo para a tua vida e o Senhor possa te dar visão, dar oportunidade e provisão nesse tempo difícil e coragem para você enfrentar a vida pela palavra do Senhor. Quero orar por você. Pai, obrigado por esta manhã, por esta palavra de esperança e de vitória. Que ela seja uma realidade na minha vida, na minha família. Me ajude a ver, ó Deus eterno, a oportunidade em meio à adversidade, nesse tempo de dificuldade. Que os meus possam ver também. Que a tua igreja também possa ver, Igreja Batista Missionária. Que essa pessoa que está nos ouvindo agora também possa ver. Abra-lhe os olhos. Que ela se disponha a orar, que ela se disponha a fazer alguma coisa, que ela se disponha, Senhor da glória, a estar buscando se adaptar a essa nova realidade. E que a tua mão seja sobre ela, que ela possa passar a viver com Jesus e para a glória de Jesus. E as pessoas possam ver que Deus é com ela, Senhor, para testemunho, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, querido. Obrigado pela sua atenção e companhia nesses poucos minutos aqui no Palavra de Esperança. Você é muito importante para a nossa vida. Peço que compartilhe esta live. Peço também você que entre no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Você coloca lá, se inscreva, mande para muitos amigos, para a gente chegar a 1000. Nós passamos dos 810, mas nós precisamos de 1000 inscritos. Você pode nos ajudar a isso. Não esqueça de nos ajudar também comprando um bilhete da rifa do Fusca para a gente colocar a cobertura da igreja que nós estamos construindo para a glória de Jesus, para realizar cultos que sejam realmente abençoadores. Então, se você realmente ama a obra de Deus e acredita nesse projeto de Deus, nos ajude, né? Mande mensagens, compre, né? Entre lá no nosso canal, também estamos lá com algumas lives também. Nós temos lá um trabalho para as crianças. O Ministério Infantil da nossa igreja está fazendo coisas maravilhosas para a vida do seu filho, né? Então você pode entrar lá no nosso canal e vai ver, né? Você tem um filho até 11 anos, você vai ver como realmente os vídeos têm sido abençoadores, tá bom? Então eu quero agradecer aqui aqueles que têm estado conosco. Um abraço para a irmã Idibas, a paz do Senhor, para nossa amiga Luzimar Rodrigues, né? Que é nossa amiga aí, que de infância, né? Da adolescência, estudou conosco lá no Piauí, na nossa terra. Um abraço aí, Luzimar. Deus te abençoe, obrigado pela audiência, né? A irmã Francineide, que está viajando também e voltou para Jesus através dessas lives, né? E hoje está lá servindo a Deus na nossa igreja. Nerivan, nosso irmão Nerivan, um abraço, Deus abençoe, né? Deixa eu ver aqui, a irmã Neidinha também, a pré-diaconisa Naide, né? A irmã Lourinha, Luciene Isidoro, um abraço aí, Danilo Sul, né? Um abraço, Danilo, a paz do Senhor. A irmã Euda, Deus abençoe a irmã Euda e o irmão Charles Mazukiewicz, né? Lourdes Costa, um abraço, irmã Lourdes, estamos orando por você, por sua família, viu? Deixa eu ver aqui, quem mais a gente pode mandar um alô que curtiu. Edinaldo, né? Edinaldo e Genilva. Edinaldo, Deus abençoe, né? Da borracharia ali perto de frente ao Castelinho. Estive com ele ontem à tardinha, no final da tarde, quase à noite já, né? Onde ele nos procurou porque queria comprar ali o bilhete do Fusca, né? Ajudar na construção. Nina Silva, um abraço, Nina, lá em Goiânia, ela que é tia da nossa missionária, a irmã Ranielma. Um abraço, Deus te abençoe, Nina, dando saudade de você, viu? Davidson Guimarães, né? Davidson Guimarães, que também é nosso amigo, foi missionário lá em Carnaíba e hoje está na Bahia. Um abraço, querido, Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos, obrigado pela audiência. Concluímos assim a nossa live. Amanhã tem mais para você. Compartilhe, seja abençoado. Ore por nós no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.